Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 12 de novembro, sábado, celebramos a memória de São Josafá, bispo e mártir da Igreja. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse dia 12 de novembro, nesse sábado, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo Lucas, que vem nos falar sobre a oração persistente. Jesus, ele nos ensina que nós devemos ser persistentes na nossa oração, rezar sempre sem desistir daquilo que a gente quer. O que é essa oração? Muitas vezes a gente busca coisas na nossa vida que estão fora do nosso alcance. Então, o que é a coisa mais sensata a se fazer? Pedir a Deus. Essa oração de petição, como é o caso do Pai Nosso, em que a gente pede, em várias e várias outras orações da igreja, chamadas de oração de petição, onde a gente pede a Deus, a gente clama a Deus alguma coisa, nós precisamos de fé, precisamos de determinação, Mas muitas vezes a gente não sabe como pedir, a gente não sabe esperar, a gente quer tudo no tempo da gente, na hora da gente, e não deixa Deus agir no tempo e na hora dele. Ele sabe o que é melhor, ele sabe quando deve dar aquilo para a gente, mas muitas vezes nós não temos a paciência de esperar. Nós temos pressa em ser atendidos. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos fala que o importante não é ser atendido na hora, mas sim ter persistência na oração. Como é o caso dessa viúva, que nos fala o Evangelho de hoje. Ela não queria aquilo para a hora, mas ela queria que desse resultado aquela oração dela, aquela petição que ela fazia ao juiz. E ela foi, testou ele, falou, buscou, pedia. Imagina o tanto que essa mulher deve ter enchido, a paciência desse juiz. Esse juiz não temia a Deus, não temia nenhum homem. Mas ele, de tanto ela pedir, de tanto ela clamar, para ela não ficar pedindo mais para ele, o que ele faz? Ele atende ela e faz a justiça. E Jesus nos fala, se até o juiz que é mau atendeu aos pedidos dessa mulher, quanto mais Deus que é bom. Então, meus irmãos, nós precisamos disso, de uma oração persistente, de uma oração com fé, de uma oração que busca mesmo esse contato com o Senhor, esse encontro com o Senhor. Só que Jesus faz uma reflexão no fim, uma pergunta, que nos deixa a gente até meio sem graça. Ele fala: será que o Filho do Homem
quando vier, achará fé sobre a terra? Essa é uma pergunta que nos deixa constrangidos. Porque Jesus nos mostra como pedir, nos mostra como agir na nossa oração. Mas é necessário fé. E ele não fala, será que haverá muitas pessoas com fé na terra? Não é isso que ele pergunta. Ele pergunta se ele vai achar pelo menos uma pessoa com fé na terra quando ele voltar. Olha para você ver o tamanho que é a nossa falta de fé. Né? A fé é aquilo que nos move, é aquilo que leva a nossa oração para frente. Jesus, quando realizava as curas, o que ele dizia? Vá, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, nós precisamos disso, dessa fé expectante, dessa fé que espera, dessa fé que busca esse amor de Deus, dessa fé que busca essas respostas de Deus. Então, que nós possamos ser insistentes na nossa oração com Deus. E mais que isso, termos fé. Porque se até o juiz, que era um juiz mau, um juiz perverso, atendeu a petição daquela viúva, quanto mais Deus que é bom, quanto mais Deus que é amor. Que isso possa ficar muito profundo no nosso coração. Que nós possamos pedir mesmo ao Senhor, mas esperar que tudo seja feito no momento de Deus. Que nós possamos saber esperar. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Ótimo dia a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.